Regimento interno. Paramos no artigo 114. Os desembargadores que não tenham assistido ao relatório poderão participar do julgamento desde que se considerem habilitados e não tenha havido sustentação oral. Artigo 115. Os votos serão proferidos em ordem decrescente de antiguidade a partir do relator, seguido do revisor, se houver. Parágrafo único. Nos feitos de competência das turmas, a decisão será tomada pelos votos de 3 julgadores. Nos feitos de competência das câmaras cíveis, a decisão será tomada pelos votos de 9 julgadores. Na Câmara Criminal, votarão todos os julgadores presentes, observado o quórum mínimo para julgamento. Artigo 116. Observado o disposto no artigo 88, a questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Parágrafo 1. O recurso não será conhecido ou será considerado prejudicado na hipótese de acolhimento da preliminar. Parágrafo 2. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar os juízes vencidos na preliminar. Artigo 117. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator ou o órgão fracionário determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal, ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Parágrafo 1. Cumprida a diligência, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 2. Conhecida a necessidade de produção de prova, o relator ou o órgão fracionário converterá o julgamento em diligência que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução. Artigo 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. Parágrafo 1. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. Parágrafo 2. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Artigo 119. Quando o resultado da apelação não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão, caso estejam presentes outros julgadores integrantes da turma em número suficiente para garantir a inversão do resultado inicial. Parágrafo 1. Constatada a insuficiência de quórum, será designada nova sessão de julgamento com a presença dos demais integrantes da turma ou, se houver necessidade, mediante designação de novos julgadores, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões. Parágrafo 2. Havendo necessidade de complementação de quórum, o presidente da turma solicitará ao presidente do tribunal a designação de julgadores que atuem em turmas cíveis. Parágrafo 3. A designação de desembargadores para complementação de quórum será objeto de regulamentação por ato da presidência. Parágrafo 4. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião da continuidade de julgamento. Artigo 120. O artigo anterior aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em: inciso 1. Ação rescisória quando o resultado for a rescisão da sentença, caso em que o julgamento prosseguirá na Câmara Cível em quórum qualificado em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, observada a antiguidade a partir do prolator do último voto e o disposto no parágrafo 1 do artigo 118.
Inciso 2. Agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. Artigo 121. O artigo 119 não se aplica ao julgamento. Inciso 1. Do incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Inciso 2. Da remessa necessária. Inciso 3. Não unânime, proferido pelo Conselho Especial. Capítulo 3. Do julgamento eletrônico. Artigo 122. Poderão ser julgados por meio eletrônico os recursos e os processos de competência originária. Artigo 123. As partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento. Parágrafo único. Será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Artigo 124. O julgamento eletrônico será feito mediante aplicativo próprio e observará o seguinte procedimento. Inciso 1. O relator enviará seu voto aos demais membros do colegiado ou integrantes do quórum de julgamento. Inciso 2. No prazo máximo de 5 dias úteis a partir do recebimento do voto do relator, os demais desembargadores compartilharão seu voto de adesão ou de divergência. Inciso 3. Caso não seja observado o prazo de que trata o inciso anterior, o relator poderá incluir o processo em pauta para julgamento presencial. Inciso 4. Persistindo a divergência, poderá o processo ser apreciado em sessão presencial, mediante inclusão em pauta. Parágrafo 1. Concluído o julgamento e lavrado o acórdão, a ementa será publicada no Diário de Justiça eletrônico no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 2. Ato da Presidência regulamentará os procedimentos a serem adotados para a implementação do julgamento virtual. Capítulo 4. Das sessões solenes e das especiais. Artigo 125. Serão solenes as sessões. Inciso 1. Para a posse do presidente do tribunal, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente e do corregedor da justiça. Inciso 2. Para a posse dos desembargadores. Inciso 3. Para a posse dos juízes de direito substitutos. Inciso 4. Para a celebração de acontecimento de alta relevância a critério do presidente do tribunal ou por deliberação do Conselho Especial. Parágrafo único. Poderá haver discurso apenas nas hipóteses dos incisos 1 e 4. Artigo 126. Serão especiais as sessões convocadas para prestar homenagem aos seus desembargadores. A linha A. Por motivo de afastamento definitivo da jurisdição, exceto se decorrer de aplicação de penalidade. A linha B. Por motivo de falecimento. A linha C. Para celebrar o centenário de seu nascimento, após deliberação do Conselho Especial, no exercício das funções administrativas. Parágrafo 1. O presidente do tribunal designará um membro da corte para saudar o desembargador homenageado na última sessão que este participar antes da aposentadoria, para homenagear a memória do desembargador falecido na primeira sessão após a comunicação do óbito, para homenagear, na data definida pelo tribunal, a comemoração do centenário de nascimento, franqueando, sucessivamente, palavra ao Procurador-Geral de Justiça e ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Parágrafo 2. Havendo 2 ou mais homenageados comemorando o centenário de nascimento no mesmo ano, a sessão especial será conjunta. Artigo 127. Os juízes usarão togas nas sessões solenes e especiais. Parágrafo único. Ato do presidente do tribunal regulamentará o cerimonial das sessões. Capítulo 5. Das decisões e das notas taquigráficas. Artigo 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa,
o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. Parágrafo 1. As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. Parágrafo 1. Parágrafo 2. O acórdão terá ementa que conterá os princípios jurídicos que orientaram a decisão. Parágrafo 3. Em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa. Parágrafo 4. O relatório constará do acórdão, independentemente de seu prévio lançamento nos autos. Parágrafo 5. Na elaboração de acórdãos e de documentos da atividade judiciária, deverão ser observados os padrões técnicos adotados pelo tribunal. Parágrafo 6. Em caso de inobservância do disposto no parágrafo 5, os acórdãos ou os documentos retornarão à origem para adequação. Parágrafo 7. Nos processos que tramitam em segredo de justiça, os nomes das partes serão abreviados no relatório, no voto e na ementa. Artigo 129. Se o relator for vencido na questão principal ou afastar-se do exercício de suas funções por prazo superior a 30 dias, o prolator do primeiro voto vencedor lavrará o acórdão. Artigo 130. As notas taquigráficas serão revisadas e corrigidas preferencialmente no sistema eletrônico, salvo inviabilidade técnica, em até 3 dias úteis, contados a partir da disponibilização ou da entrega no respectivo gabinete. Parágrafo único. Decorrido o prazo, as notas taquigráficas serão trasladadas para os autos pelo relator, com a observação de que não foram revisadas. Artigo 131. O acórdão será subscrito pelo relator. Parágrafo único. Na impossibilidade de se observar o disposto no caput deste artigo, assinará o revisor, se houver, ou ainda o desembargador que seguir o relator em antiguidade no órgão julgador, que tenha participado do julgamento e que tenha proferido voto vencedor. Artigo 132. O acórdão será confeccionado em uma única via e o relator deverá assinar, rubricar ou certificar eletronicamente todas as folhas. Parágrafo 1. As secretarias dos órgãos julgadores remeterão cópias do acórdão às autoridades determinadas neste regimento. Parágrafo 2. Os gabinetes dos desembargadores, por meio de transmissão eletrônica, remeterão o acórdão para a Subsecretaria de Doutrina e Jurisprudência, disponibilizando o inteiro teor para publicação. Parágrafo 3. Lavrado o acórdão, serão publicadas a decisão proferida e a respectiva ementa no Diário da Justiça eletrônico no prazo de 10 dias e certificadas em cada processo as datas de remessa e de publicação. Parágrafo 4. Se o acórdão não for publicado 30 dias após a sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão para todos os fins legais, independentemente de revisão. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente do tribunal lavrará de imediato as conclusões e a ementa e mandará publicar o acórdão. Artigo 133. Independerá de acórdão para que seja cumprida a decisão. Inciso 1. Que conceder habeas corpus ao mandado de segurança. Inciso 2. Que em habeas corpus ou mandado de segurança declinar da competência para outro órgão do tribunal ou juízo de primeiro grau do Distrito Federal e dos territórios. Inciso 3. Que decidir conflito de competência. Inciso 4. Que implicar conversão do julgamento em diligência, cabendo ao relator sugerir a inclusão na papeleta de julgamento da hipótese indicada no caput deste artigo. Inciso 5. Que julgar procedente reclamação. Inciso 6. Que decidir desaforamento. Parágrafo único. As partes serão intimadas das decisões de que trata este artigo,
mediante publicação da ata da sessão em que ocorreu o julgamento. Artigo 134. Juntar-se-á aos autos, além do acórdão, a certidão do julgamento subscrita pelo secretário da sessão, que conterá: inciso 1. A natureza e o número do processo. Inciso 2. O nome do presidente e dos desembargadores que participaram do julgamento. Inciso 3. O nome do membro do Ministério Público presente à sessão. Inciso 4. Os nomes dos advogados que fizeram sustentação oral. Inciso 5. A decisão proclamada pelo presidente. Artigo 135. O título 3 da parte 2ª deste regimento, que trata dos processos em espécie, determinará os casos em que as decisões proferidas pelo tribunal deverão ser comunicadas a quem lhes deva dar cumprimento. Parágrafo único. A secretaria do órgão julgador procederá à comunicação de que trata este artigo. Título 3. Dos processos em espécie. Capítulo 1. Da competência originária. Seção 1. Da ação direta de inconstitucionalidade. Subseção 1. Da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 136. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, inciso 1, o governador do Distrito Federal. Inciso 2, a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 3, o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Inciso 4, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Inciso 5, o partido político com representação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 6. A entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal, a qual demonstrará que a pretensão por ela deduzida guarda relação de pertinência direta com seus objetivos inconstitucionais. Artigo 137. A petição inicial indicará: inciso 1. O dispositivo da lei ou do ato normativo distrital impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Inciso 2. O pedido com as suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial deverá ser apresentada em 2 vias e acompanhada de cópias da lei ou do ato normativo impugnado, nos documentos necessários ao exame da impugnação, bem como do instrumento de procuração, quando subscrita por advogado. Artigo 138. A petição inicial inépita, a não fundamentada ou a manifestamente improcedente será liminarmente indeferida pelo relator. Contra essa decisão, caberá agravo regimental, no prazo de 5 dias. Artigo 139. Proposta a ação direta não será admitida desistência. Artigo 140. O relator requisitará informações aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que disporão no prazo de 30 dias para fornecê-las, contado da data de recebimento do pedido. Artigo 141. Não será admitida intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades, observado o prazo fixado no artigo anterior. Artigo 142. Decorrido o prazo das informações prestadas ou não, o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios serão ouvidos e deverão manifestar-se no prazo de 15 dias, sucessivamente. Parágrafo 1. Em caso de notória insuficiência das informações existentes nos autos ou de necessidade de esclarecimento de matéria ou de circunstância de fato, o relator poderá requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos
para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2. O relator poderá ainda solicitar informações aos magistrados de primeiro grau acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3. As informações, as perícias e as audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator, que após remeterá os autos ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para oferta de parecer no prazo de 10 dias. Artigo 143. Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia para todos os desembargadores componentes do Conselho Especial e pedirá dia para julgamento.